inteligência artificial faz parte do dia a dia de todos nós e é fundamental no desenvolvimento de diversas áreas, inclusive a área da saúde. É isso mesmo, Débora? Isso mesmo. Muitos hospitais, tanto público como privado, já abrem mão, né, dessa tecnologia para melhoria de processos, como melhoria de processos de diagnóstico de imagem, de prontuário médico, né? Então, é uma tecnologia que tem avançado, né, conforme o seu desenrolar aí, e está ajudando muito na área da saúde. Pois é, mas quando se fala de saúde mental, existem muitas críticas na forma de interação entre as pessoas e a inteligência artificial. Para falar desse assunto, estamos aqui nos estúdios aqui da TV Itapê com o Marcelo Camargo, que é orientador do Polo EAD da FATEC de Itapetininga. O Marcelo também estuda e trabalha com esse tipo de tecnologia há muito tempo. Tudo bem, Marcelo? Olá, Edmundo. Conta um pouquinho da sua história com a tecnologia. Primeiro é um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Sempre eu atendo aos convites do Edmundo aí, que faço questão de participar dessas conversas que são muito importantes aí para a nossa comunidade, né? Então, eu trabalho com inteligência artificial antes de existir a inteligência artificial como a gente conhece hoje, né? Nos primórdios aí da tecnologia, quando a gente tinha computadores de baixa potência ainda, que não tinha essa capacidade de raciocínio que nós temos hoje. Então, hoje a gente vive um momento muito radical, né, onde as coisas estão mudando rapidamente, e falar que é especialista hoje em dia, quem falar que é especialista está mentindo. Eu não tenho como você ser especialista numa coisa que ainda está em desenvolvimento, ainda estamos começando a aprender a lidar com isso. E como toda tecnologia nova que surge, a gente tem um pouco de medo, a gente tem um pouco de receio de utilizar, né, aquela questão de mudança no nosso cotidiano. Então, a gente está enfrentando um momento perigoso, por algum lado, mas também muito empolgante, né? Então, tem que aproveitar essa nova ferramenta aí para fazer bem para a humanidade. Eu estou aqui para tentar ajudar a trazer algumas novidades aí para vocês. Legal, Marcelo. Muito legal o seu ponto de vista aí, né? E a gente está aqui também virtualmente, né, com a Nicole. E fala um pouquinho para a gente, Nicole, né? Com que você trabalha. Oi, boa tarde. Agradeço o convite. Acho que me sinto feliz, bem, de poder contribuir com um assunto que faz parte hoje em dia do meu dia a dia. Eu sou médica, eu sou psiquiatra, eu sou professora também, e eu, tanto no consultório quanto na faculdade com os alunos, o que eu vejo hoje é um uso das inteligências artificiais de uma maneira que acaba sendo, que pode ser, que não faz tão bem, né? Ou que pode até prejudicar, causando alguns problemas mais sérios. Então, acho que a gente precisa se atualizar, não tem como negar, né? As inteligências artificiais fazem parte da nossa vida e tentar usar isso de uma maneira adequada e instruir as pessoas, especialmente os mais jovens, os adolescentes, a como utilizar isso é o mais importante. Sem dúvida, Nicole. E para ajudar a gente nessa conversa, também aqui no estúdio, a Cássia Matarazzo, que é psicóloga, especialista em suicídio e também é uma profissional muito ativa em projetos de saúde mental. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, agradeço, né, a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, pessoas que estão aí super inteiradas, né, na área da inteligência artificial, e é uma controvérsia esse tema, né? Como eu falei, eu já vou pegar o gancho do próprio Marcelo, não dá para ser especialista, inclusive na questão do suicídio. Por quê? Porque as questões sociais estão impactando, né, todas as causas, né? Inclusive o uso da tecnologia para a nossa saúde mental. É importante que a gente faça essa controvérsia, né, entendendo até onde a gente pode usar a inteligência a nosso favor e que buraco que ela veio aí ocupar, né, na nossa realidade e na nossa vida. É isso. Sem dúvida. É importante o que a Cássia falou, e muita gente usa a inteligência artificial para conversar, desabafar
e até mesmo para fazer terapia. Eu vou pedir para o Marcelo explicar para a gente como é que funciona a inteligência artificial nessas situações, Marcelo. Vamos lá, vou tentar ser bem rápido e resumido, porque é muito técnico o assunto, né? Então, para falar de uma forma geral, a gente tem que entender primeiro o que é a inteligência, né? Que, no meu entender, é a capacidade que a gente tem de ler as coisas, né? Inteligir, é algo que a gente consegue entender. E a inteligência artificial nada mais é do que uma expansão dessa nossa capacidade. A gente ensinou as máquinas a entenderem as coisas como a gente entende. O algoritmo que está por trás disso é uma espécie de aproximação das palavras de uma forma que ela consiga prever alguma coisa que vai acontecer, né, dentro daquele raciocínio. Então, se eu tenho uma visão de mundo negativa, essa expansão dessa minha inteligência através das máquinas, ela vai acabar sendo negativa também. Se eu tenho uma visão mais positiva, né, mais leve das coisas que acontecem no meu dia a dia, eu também vou usar essa ferramenta de uma forma mais positiva. E essa palavra que eu usei, ferramenta, eu acho que é o principal que a gente tem que entender, né? Nada mais é do que uma ferramenta, um instrumento. Assim como para o médico, né, se perguntar qual é o primeiro instrumento que o médico imagina quando a gente fala a palavra ferramenta. Talvez um bisturi, alguma coisa assim, um estetoscópio. Né? Para um pedreiro, talvez seja um martelo. Né? E hoje em dia, qual é a ferramenta que nós temos para as pessoas comuns do dia a dia? É a tecnologia, é o mundo digital, né? E, consequentemente, a inteligência artificial também. Então, a gente acaba recorrendo a essa ferramenta em momentos de frustração, momentos de desespero, momentos de tristeza e até de alegria. Então, isso reflete exatamente o que a pessoa pensa, como ela se comporta, como ela imagina que a resposta vem. Eu fiz alguns testes há algum tempo atrás, falando frases com uma tonalidade negativa. As respostas também foram na mesma linha de raciocínio. Depois, falando a mesma coisa, as mesmas frases, trocando pequenas palavras, né, para dar uma outra visão daquela minha situação, e as respostas foram totalmente diferentes. A mesma pergunta, com palavras diferentes, me trouxeram respostas diferentes. Então, quem está usando a inteligência artificial de uma maneira negativa, consequentemente, vai ter problemas. Então, o que a gente precisa colocar na mente das pessoas é uma espécie de letramento digital mesmo, para que elas possam entender como usar essas ferramentas de maneira positiva, né? E quando a gente vai para o consultório, conversar um pouquinho agora com a Nicole, né? Você já se deparou com alguma situação que alguma paciente chegou e falou, por exemplo, eu faço terapia, eu peço conselho, né, para a inteligência artificial? Sim, já me deparei com esse tipo de situação. Então, atendo alguns pacientes jovens, em sua maioria, mas isso não é restrito a uma idade, que buscam em inteligências artificiais respostas para os seus problemas do dia a dia. Sejam conflitos interpessoais, sejam problemas emocionais, sejam sentimentos ou emoções que elas estão pensando, e buscam uma resposta da inteligência artificial sobre aquilo. E eu acho que é muito importante essa fala que é uma ferramenta. E imaginem se a gente pudesse fazer alguma analogia, a gente fizesse uma analogia de um pintor que vai usar a ferramenta errada para pintar um quadro. E em vez de usar um pincel e a tinta e etc., ele vai ter como ferramenta, sei lá, apenas uma água. Ele não vai conseguir produzir a arte dele, né? Então, essa é uma ferramenta que, se utilizada de uma maneira errada, não vai produzir a resposta esperada, não vai trazer o resultado esperado. E uma das coisas que a inteligência artificial não tem é justamente a humanidade. E é essa escuta qualificada que faz diferença no entendimento do sofrimento mental. E é uma das coisas que eu observo muito como um problema no consultório, por exemplo. A Nicole falou dessa escuta humanizada, né? Então eu vou aproveitar esse gancho para perguntar para a Cássia, que faz parte de um projeto que se chama Falar é Bom, estimulando as pessoas a desabafarem. Como é que ela percebe
quando uma pessoa busca uma inteligência artificial para falar de questões muito íntimas. Então, vou retomar só um pouquinho, né, que o Marcelo falou de novo. Estou amando as suas falas, Que Marcelo, bom. né? Feliz. Que você falou do letramento, né? Da importância que esse programa tem como um letramento também do uso da tecnologia como uma ferramenta. Porém, o que eu observo é que a gente está chegando um pouquinho tarde no letramento, porque o que aconteceu, principalmente com a pandemia, né? Principalmente entre as crianças e adolescentes, a tecnologia, de um modo geral, ela fez um boom no desenvolvimento deles, né? Nós tínhamos os computadores, de modo geral, para aquela criança aprender a ler, ter contato com a professora, ter contato com os amiguinhos, né? E desde então, o que se observa, né? A plataformização do ensino. Então, a questão da tecnologia, ela hoje é mais orgânica, né? Dentro da vida daquele adolescente. Tudo ele faz dentro daquele computador. Ele conversa com os amigos, ele faz a tarefa, ele acorda e dorme porque tem alguém despertando ele, e até pensando um pouquinho mais longe, né? A vida dele de modo geral, né? Apaga-se a luz, acende-se a luz, põe música, enfim, tudo gira em torno daquela inteligência artificial hoje em dia, né? Então, a gente está chegando um pouquinho atrasado nesse assunto, porém é emergencial. Eu acho que a gente vai conseguir alcançar esse letramento, né? Isso é um ponto importante. A gente não pode fazer assim que é a bruxa, né? A inteligência artificial é a bruxa, a inteligência artificial é do mal, né? Não é essa a ideia, mas que o bom uso da inteligência artificial. No momento em que, principalmente entre os adolescentes, isso é a pele deles, né? Então não vai dar para tirar isso de uma hora para outra da vida deles, eles fazem isso. E aí, falando do Falar é Bom, né, é um projeto destinado principalmente às questões emocionais dos adolescentes, né? Nós vamos às escolas fazendo rodas de conversa, né, com os adolescentes, a gente observa, né, o quanto que isso é vital, né, o uso da inteligência artificial é vital para eles. Não dá, né, quando veio a lei de tire o seu celular, causou maior espanto, né? O que eles vão fazer agora, né? Vai ter adolescente em crise realmente. Em algumas escolas nós presenciamos questões emocionais de falta de interação, né? Da escola tendo que se organizar porque o intervalo era só o celular, né? Então, é fundamental esse resgate, né? Do olho no olho, que o projeto Falar é Bom e que outros projetos alicerçam aí na nossa comunidade para a gente equilibrar, né, para a gente fazer um bom uso e fazer esse letramento dos adolescentes. Né? Legal. E quando a gente olha agora, uma pergunta para o Marcelo aí, né? Quando a gente, pegando o gancho do letramento, né? E você também que trabalha com essa parte de educação, como que a gente pode fazer hoje, né? Para levar esse conhecimento de como utilizar a inteligência artificial para os adolescentes, até mesmo para as crianças aí que já estão utilizando essa tecnologia. Como a Cássia falou, durante a pandemia a gente teve uma necessidade urgencial, né, muito grande aí de se adaptar. Então, aquilo foi feito de uma maneira muito rápida, muito impactante, né, e foi doloroso para todo mundo, para os jovens, para os adolescentes, até para os idosos, etc. Então, hoje a gente até percebe, né, pessoas que antigamente eram contra a tecnologia, não precisavam, não usavam, hoje são praticamente dependentes, por conta de uma questão até biológica. Né? A gente fala muito de inteligência artificial, mas as redes sociais digitais, elas são muito mais prejudiciais do que a própria inteligência artificial. Né? Porque, como eu disse, a IA é um reflexo de nós mesmos. A gente acaba tendo uma expansão, um complemento daquilo que a gente imagina. Mas as redes sociais, não. A gente vai lá e tem que mostrar o melhor de nós mesmos, a gente acaba vendo muito daquilo que não é verdade, né? Porque nas redes sociais você não vê o lado ruim das pessoas. Você vê aquilo que é as pessoas na praia, as pessoas se divertindo, etc. É muito pouco que tem lá de negativo. Então a gente acaba tendo uma frustração imaginando que, poxa vida, a minha vida não é igual a daquelas pessoas que estão lá. Então a gente acaba tendo essa necessidade de alguma forma também complementar essa sensação. E eu percebo muito nos alunos de hoje em dia essa dependência da tecnologia. Então é uma dependência química, para começar. Então, às vezes, tem a questão do psicólogo, da psiquiatra. É fundamental ter um acompanhamento médico em alguns casos. Sim. Porque a inteligência artificial até tem
a capacidade de te entender, mas ela não sente como você. Ela não consegue sentir. O sentimento, a emoção está nas entrelinhas. Eu só falo, escrevo alguma coisa, a inteligência artificial não vai entender o que está no silêncio, naquilo que não foi dito. Então, esse lado humano é muito importante para esse acompanhamento dessas questões mais de dependência da tecnologia. Nós, como professores, né, vocês, como da área da saúde, etc., a gente precisa encontrar um caminho, né, que seja menos traumático para todo mundo, mas não vai ser alguma coisa fácil, como você falou, não vai ser imediato, não vai ser agora. Então, não existe uma receita para se curar. Assim como a gente teve que fazer uma adaptação no período da pandemia, talvez a gente tenha que se adaptar novamente, né, porque está sendo muito rápido. Né, uma coisa que está surgindo hoje, amanhã já é antigo, depois amanhã já tem uma coisa nova, e a gente está buscando cada vez mais usar essas ferramentas no dia a dia. E eu, por exemplo, eu não consigo mais ficar sem o meu celular, mas às vezes eu me policio de fazer uma espécie de desintoxicação, né? Eu falo, hoje eu vou sair, eu vou deixar o celular em casa, porque eu tenho essa consciência. Então, acho que você colocar isso na cabeça das pessoas, que a gente precisa também desses momentos de viver a vida como ela é, da forma natural, né? Voltar a brincar na rua, etc. Isso é muito importante também. Muito bem. E pegando esse gancho, tanto da fala da Cássia como do Marcelo, Nicole, gostaria que você falasse um pouquinho dessa situação, dessa dependência, dessa ligação tão forte das pessoas com a inteligência artificial. E, no caso, o que você pode falar sobre alguém que busca ali um desabafo e até mesmo fazer uma terapia com a inteligência artificial? Nicole? Bom, acho que eu entendo que a gente não pode negar ela, que a inteligência artificial faz parte da nossa vida e que justamente, né, através desse letramento e do conhecimento sobre ela, a gente vai conseguir fazer um bom uso. Mas hoje, da forma como a gente vive, da forma como ela se apresenta, né, pelo menos as acessíveis para a população geral, eu entendo como um risco. A inteligência artificial ela vai entendendo as suas respostas e o seu tipo de fala, e na enorme maioria das vezes ela puxa saco, né? Então ela elogia, ela reforça o que você está falando, ela não tem uma condição de fazer uma análise crítica dessa circunstância emocional. E o que eu vejo é que, por conta dessa dificuldade de interação social, então as pessoas extremamente conectadas com a internet, mas desconectadas com outras pessoas presencialmente, fisicamente, isso faz falta, né? A gente precisa dessa conexão. Então, não ter essa conexão entre outros seres humanos tem levado os jovens, em sua enorme maioria, mas né, pode ser qualquer pessoa, para buscar essa conexão com alguma coisa. E hoje em dia, essa conexão está vindo dessa maneira. E o que acontece é que, por essas respostas que acabam sendo parecidas com a fala da própria pessoa, né? Do estilo que ela escreve, do estilo que ela faz as perguntas, é como o Marcelo falou no começo, né? A mesma pergunta, mas feita de formas diferentes, traz respostas diferentes. Então, a inteligência artificial vai lá alimentando esse algoritmo, de alguma maneira traz essas respostas parecidas com o que a pessoa, com o estilo, vamos dizer assim, dessa pessoa. E isso faz nela uma falsa sensação de que ela está conversando com alguém, né? De que tem alguém ali interagindo com ela, uma sensação de que essa é uma relação interpessoal, mas não é uma relação interpessoal. Embora a gente já tenha aí algumas notícias, né, de que conversas com inteligências artificiais foram vazadas, inclusive com repercussões policiais, enfim, né, no combate ao crime. E em outras circunstâncias, essas conversas não foram vazadas e não protegeram a vida de outras pessoas. Então, eu acho que existe uma busca por uma interação social, existe a busca pela conexão, a gente precisa disso. Só que essa é uma busca
que não funciona bem. Não hoje em dia, não dessa maneira. Eu sei que existem alguns aplicativos que tentaram fazer uma triagem de um primeiro suporte emocional e os resultados são controversos. E o que a gente precisa é ensinar como usar, a ensinar a ter uma crítica do que está sendo dito ali, das respostas que são geradas, né? E isso é difícil, isso eu acho que vem com a maturidade também, né? E conectar as pessoas com outras pessoas, os adolescentes com outros adolescentes, para que essa conexão, essa falta de conexão não seja suprida falsamente por essa conexão com a internet. E aí a gente, quando se depara com isso, vê pessoas que passam horas conversando com a inteligência artificial sobre o seu dia, que dizem, que relatam, inclusive, às vezes, terem encontros com inteligência artificial, vou levar para jantar, vou levar no cinema. E não é uma relação interpessoal. E não supre a necessidade de uma, inclusive, né? Realmente, quando a gente pensa, até uma fala da Nicole que eu achei bastante interessante, o Marcelo trouxe um pouquinho para a gente, que assim como as mídias, a inteligência artificial, ela se parece muito com o que a gente fala, né? Então, quando a gente pensa do ponto de vista psicológico, é muito sempre bom, né? Agradável a gente conversar sempre com algo que confirme o que a gente quer, confirme o que a gente é, né? E quando a gente vai para o quesito humano, isso é diferente, o outro é o outro, né? Então a gente tem essa diversidade de opinião. E isso, no final das contas, é o que agrega, né, para a nossa vida, o que faz a gente crescer, o que faz a gente olhar, né, para a diversidade humana, e é o que é realmente bonito, né? E perguntar um pouquinho agora, né, para a Cássia, né, o que ela pode agregar para a gente dentro dos programas que você trabalha, até dentro do consultório, né, quem você atende, dessa parte de quesito de interação humano, né? Sim. A importância. É interessante, né, essa conversa nossa aqui, porque ela colabora, né, com o letramento das pessoas e faz essa crítica. Porque a rede social, ela busca o like. E a inteligência artificial, ela dá o like para a gente. Né? Então, facilitou uma vontade do ser humano, né, de estar bem. Só que usando uma ferramenta que poderia, né, ser muito avaliada, poderia ser mais cuidadosa, né? Porque a gente precisa ter esse filtro. Contudo, né, a questão da infância e da adolescência, ela tem sido muito negligenciada por conta do uso do celular, né? Nós adultos, infelizmente, fazemos um algo de ruim, né? Que é entregar algo que nós mesmos estamos conhecendo, né? Que é a tecnologia. E aí a criança e o adolescente, eles não têm esse filtro, né? Então é muito sério, né? A maturidade, como a doutora colocou, né? Entre os adultos é urgente, com esse letramento, acredito que possa ocorrer, né? E aí a gente colocar filtros, né, dentro dessa interação, né? E é um mundo que é muito ainda arriscado, que ainda está um vir a ser, né? A gente ainda não sabe aonde vai chegar, né, com o uso das inteligências artificiais. Eu uso no meu trabalho, né? Eu trabalho no Tribunal de Justiça, me auxilia, né, em alguns momentos, me auxilia também como docente, né? Mas eu também sei que eu estou alimentando a inteligência artificial e ela só me dá o que é bom e ela já bubou comigo, né? Mas não é todo mundo que tem essa dimensão, né, crítica. Ó, você está errando, vamos corrigir aqui, né? E, na grande maioria das vezes, eu tenho um filho adolescente que usa a inteligência artificial, eu estou sempre conversando com ele. Ele é um carinha crítico, né? Ele já percebeu que tem que tomar cuidado, né? E tem uma criancinha também em casa de 10 anos, que hoje mesmo pegou o meu celular e fez a continha com a inteligência artificial, né? Então, eu estou vivenciando esse drama na minha casa, nos projetos nos quais eu participo, e a gente tem que colocar essa vírgula, né? É interessante, é uma ferramenta, mas o humano precisa fazer parte, essencialmente, né, de tudo ali. A Cássia falou de filtros, né? E eu vou aproveitar esse gancho aí para pedir para o Marcelo primeiro falar como é que funciona quando uma pessoa que não está bem na sua saúde mental
como é que a inteligência tem a sua programação. E depois pedir para o Marcelo falar sobre, uma vez que essa pessoa não está bem e justamente está procurando coisas que a própria inteligência não poderia corresponder, se não é possível melhorar esse tipo de filtro e retorno com pessoas que precisam de um outro tipo de atenção, Marcelo. Olha, é mais simples do que a gente imagina. Como foi falado, a inteligência artificial entrega para a gente aquilo que a gente quer ouvir. Ela, basicamente, sem uma intenção, ela entrega respostas concordando com o que você está perguntando. Então, se eu discordo de uma resposta, ela vai concordar com aquilo que eu discordei. Né? Então, ela vai sempre seguir a minha linha de raciocínio. Então, bastaria, para começar, uma primeira sugestão, é você pedir para a própria inteligência artificial sempre te entregar um contraponto daquilo que você coloca. No próprio prompt de pergunta, você fala assim, eu estou com uma dúvida sobre isso, tal, não concorde exatamente comigo, me entregue outros pontos de vista, para que eu também tenha uma visão bilateral, entender os dois lados. Então, a própria pergunta já pode ter esse direcionamento. Mas a gente tem que entender que a IA é como se fosse um indivíduo que decorou o mundo inteiro, sabe de tudo, que tem acesso a todas as informações que estão na internet, ela conhece tudo, mas ela não vivenciou aquilo. Então, como é que ela vai te dar uma experiência sobre aquilo que ela não, de fato, experimentou? Então, o que a gente tem que fazer é instigar a própria ferramenta para que ela sirva como instrumento e não como uma arma. Assim como o martelo, como o bisturi, como Perfeito. O candelabro no banco imobiliário que matou o senhor, como é que é, o Coronel Mostarda, lembra dessa? É uma arma, o candelabro é um objeto de decoração, mas ele pode ser uma arma. Então a própria IA também, eu tenho que fazer com que isso seja meu instrumento de salvação. E não é algo novo, a gente não precisa ter isso como uma ideia inovadora. O próprio CVV já existe desde os anos 60, os anos 70, Sim. E está lá, as pessoas usam, muitas vezes, não usam, na verdade, porque nem sabem que existe. Né? Ou usam de maneira errada, ou não dão bola para aquilo, não dão o valor que aquilo lá tem. Então, eu não sou especialista para falar sobre isso, mas a ferramenta hoje mais acessível, aquela que as pessoas recorrem com maior facilidade, é o que está no nosso bolso. Está aqui, é só tirar do bolso e falar com uma pessoa que está ali pronta para te ouvir, para você desabafar, que vai ser o seu melhor amigo. Mas eu posso ensinar essa IA a não ser o meu melhor amigo. A ser a pessoa que vai discordar de mim, que vai complementar as coisas que eu penso, perguntando, pedindo para que ela seja diferente de mim, mais crítica do que ela costuma ser. Exatamente. A própria pergunta já é uma orientação e a IA tem esse potencial de funcionar de maneira diferente. Mas isso no caso das plataformas poderiam melhorar isso? Já existem alguns. Porque a questão que eu coloco é que essa pessoa, muitas vezes, ela está querendo uma validação, às vezes para destruir a própria vida dela. Sim, sim. E nesse caso, é uma responsabilidade da plataforma. A plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, etc., essas mais comuns, né, aqui no Brasil, que muita gente pensa que são no mundo todo, mas nem tem lugares do mundo aí que nem se fala em Instagram, o pessoal não conhece. Facebook já morreu em alguns lugares. Mas aqui no Brasil, essas plataformas mais cotidianas, elas têm recursos de gatilho para identificar essas intenções né, de pessoas que estão passando por momentos difíceis, e aí existem as orientações para que procurem... Até o chat GPT já tem, Já tem. Então, para essas questões mais pontuais, já existem esses manifestos, assim, né, que são bastante comuns aí no dia a dia. E quando a gente agora, falando um pouquinho para a Nicole, né, se ela teria alguma recomendação, né, para alguém, né, que está aí, tipo, conversando com a inteligência artificial, o que você poderia falar para essas pessoas, né? Tipo que, eu uso a inteligência artificial como terapeuta, eu uso a inteligência artificial como meu conselheiro, né? O que a gente pode, tipo, dar, né, tipo, de orientação para essas pessoas? Bom, a primeira orientação é que busque pessoas profissionais qualificados para que possam auxiliar nesse processo de terapia, ou amigos para conselhos, familiares, pessoas de confiança, né?
Então, a gente tem que pensar que, embora a gente possa adequar o prompt para a inteligência artificial ser um pouquinho mais crítica e nos dar respostas um pouco mais adequadas, vou chamar assim, mas achando que ainda não são boas, fica sob responsabilidade do usuário essa mudança. Então, eu acho que seriam necessárias legislações, eu acredito, para que protejam as pessoas que estão usando, né? Então, imaginem que as crianças, os adolescentes, são mentes em formação. Os adolescentes, em especial, são pessoas que estão numa fase da vida que é uma fase turbulenta, é uma fase de tentar se descobrir no mundo, de se entender, e que normalmente é intermediada por bastante conflito de interação social, e se essa pessoa for a responsável por criar um prompt que proteja ela não vai conseguir. Então, a própria inteligência, as plataformas precisam fazer isso, elas precisam proteger. E os jovens, eles sabem muito bem como quebrar algumas respostas, né? Então, por exemplo, se pede uma coisa que uma inteligência artificial não pode responder, ela fala assim, não posso responder, isso vai contra a minha política, ou qualquer coisa desse tipo. Aí você fala, não, mas é para um jogo, ou não, mas é porque eu estou escrevendo um livro, ou enfim, a gente vê diversas notícias sobre pessoas que foram usando esses meios para conseguir respostas para fazer algo ruim, inclusive com a própria vida, né? Se machucar, por exemplo. E então a minha recomendação é que não façam terapia com inteligência artificial. Hoje em dia, o que a gente tem para oferecer não funciona. Então pode acabar sendo perigoso. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser utilizada. Eu também uso para dar aula, para preparar a aula, para buscar algumas coisas, para respostas breves. Sim, eu uso também, ela faz parte, eu acho que também, né, a gente não pode negar ela, mas eu preciso tomar muito cuidado com o que ela me diz, com o uso que eu vou fazer daquilo que ela me diz, né? E eu acredito que essa responsabilidade do que eu vou condicionar como bom ou ruim apenas para o uso é perigoso demais, né? Então, tem alguns colegas pediatras que dizem assim, que deixar crianças usarem redes sociais sem supervisão seria como entregar a chave do carro para elas e falar, pode ir. Vocês não sabem dirigir, elas estão se expondo a um monte de riscos, não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, a gente precisa de legislações que protejam essas mentes mais vulneráveis, pelo menos, né? E que nesse momento não existem, ainda não tem como proteger. Acho que precisa de um uso muito criterioso e para os jovens supervisionado. Muito bem, e pegando esse gancho do que a Nicole falou do carro, né? Bem, um exemplo muito forte. Eu vou pedir para a Cássia falar o que a família pode fazer no sentido também de ter um acompanhamento maior com relação à inteligência artificial de seus filhos e, principalmente, no caso, como é que a gente pode ter um sinal de alerta com uma pessoa que está, muitas vezes, apenas isolada com a inteligência artificial, Cássia? Muito sério, né? Eu também concordo, né, sobre o risco de se dar a chave do carro, né, para uma criança ou adolescente, e é como entregar o celular, né? Eu também concordo que isso é muito perigoso para a saúde mental, né? E digo mais, né, resgatar o que a gente já sabe que faz bem para a nossa mente, né? A gente teve uma fase da pandemia que nós precisamos, né, tivemos que ficar isolados dentro das casas, né, do contato interacional, não tivemos sol suficiente, não tivemos interação suficiente, olho no olho, enfim. Agora a gente precisa voltar, né? Agora a gente precisa ocupar as praças, a gente precisa pegar sol,
brincar com os pets, né? Então, se a gente perceber, né, que ainda temos aí adolescentes muito isolados, né, trocando o dia pela noite, escondendo a roupa, o corpo com roupas, né? Se está calor e o adolescente está escondendo o corpo, né, os braços, enfim, e deixou de praticar algum esporte que gostava, deixou de realizar alguma atividade que gostava, um lazer que gostava, a convivência, isso são sinais de alerta muito importantes, né? A questão da alimentação, né? Ou comendo de mais ou de menos, então são questões pertinentes. Queda do rendimento escolar, né? Também é um fator também sério que a gente pode detectar de uma forma bem visível, né? Nos boletins. Então tem várias condições que a gente precisa perceber e buscar esse resgate, né, do coletivo, né, do contato com a natureza, né, das interações sociais presenciais, né, e fazer um detox, sim, né, brincar com essa história do detox, né, as próprias redes sociais fazem essa brincadeira, 48 horas de detox, a gente precisa replicar esse desejo, né, do ser humano estar em contato uns com os outros, né, isso a gente precisa valorizar muito, né. Exatamente, até hoje em dia tem retiros caríssimos, né? Que o pessoal paga lá para ficar uma semana sem nenhuma tecnologia, que eu acho bastante interessante, né? E agora perguntar um pouquinho para o Marcelo, né? Que nós trouxemos vários contrapontos, né? Positivos e negativos. Você, assim, na experiência de contraponto mais positivo, assim, o que você visualiza, né? Para futuramente, para a inteligência artificial? Bom, só queria corrigir, então, complementar o que eu falei anteriormente, a resposta foi com relação a como usar essa tecnologia de uma maneira mais segura. Não que seja a solução, né? Você colocar ali um prompt mais crítico, etc. Mas, por exemplo, eu tenho 2 filhas. Uma está no curso de medicina e a outra está entrando agora em psicologia. Então, as duas na área da saúde biológica e mental aí, mas eu estou sempre incentivando elas a não deixarem a tecnologia de lado, porque é uma ferramenta que, se você não usar como profissional, você vai acabar ficando para trás. Assim como a própria Cássia já falou, né, todo mundo está dizendo aqui, a gente usa essa tecnologia no dia a dia. Proibir o meu filho, proibir o meu aluno de usar, vou estar colocando ele para trás. Então, a ideia é que a gente continue usando, mas não para tapar um buraco que ficou aí. O ser humano está ficando cada vez mais parecido com as máquinas. Ao contrário do que a gente imaginava, que as máquinas iriam ficar cada vez mais parecido com os seres humanos. Isso já aconteceu. Agora nós estamos vivendo um momento em que os seres humanos estão tendo até um pensamento computacional. Já está tendo um modelo diferente de raciocinar as coisas. Chegar a conclusões de maneira mais aristotélica, né? O digital, sim ou não, verdadeiro ou falso. E no momento em que a tecnologia está deixando de pensar dessa forma, né, com o surgimento da física quântica, a computação quântica, então tem muita coisa nova surgindo para que o ser humano ainda precise se adaptar. O que a gente tem que pensar é que não precisa ter pressa para isso. Não precisa ter essa questão muito emergencial para resolver isso agora, porque a própria natureza do ser humano é se adaptar às novas tecnologias. Aconteceu isso no momento do surgimento da internet, onde todo mundo tinha medo daquilo também. E hoje a gente convive com isso de uma maneira extremamente natural, né, com os riscos, né, que todo mundo tem, com os perigos, etc. Mas a gente já aprendeu a conviver com isso e assimilou esse lado tecnológico. Então não dá para prever, como a gente consegue olhar para trás 20 anos e ver como era, não dá para prever 20 anos na frente. Não dá para prever 1 ano na frente. As coisas estão mudando num ritmo tão rápido que amanhã eu já não posso dizer o que vai acontecer. O Google vai lançar uma ferramenta nova, vai surgir um recurso, uma ferramenta diferente, a gente vai deixar de usar o ChatGPT de uma hora para outra, porque surgiu algo melhor ou mais adequado. Então, essa pergunta não tem resposta. Como é que vai ser? Eu quero falar mais. O próprio Facebook agora, ele lançou, acho que faz uns 2 dias, o Mark, que a partir de agora, toda a plataforma vai ser traduzida, né, por inteligência artificial. Então, por exemplo, eu, Débora, vou postar, né, vou publicar um post na minha timeline e ela vai poder ser vista lá nos Estados Unidos em inglês por um americano. Vai com a poder sua ser boca com a minha boca sincronizada. sincronizada. Olha que fantástico. Posso fazer uma crítica? Né? A questão da tecnologia, ela sempre existiu, né, no caminho, né? A gente, a roda, né? A roda, ela surgiu, o fogo, né?
são elementos aí que são da tecnologia. Sim, o né? giz do professor. O que aconteceu? Né? A ideia do sentido da tecnologia ser algo que possa favorecer, né, o desenvolvimento humano, e eu até gostaria que fosse assim, deixa a tecnologia fazer algumas coisas, né, para que a gente possa gozar mais, ter o ócio, ter o lazer, e aí entrariam as políticas públicas, as leis, né, que pudessem, né, estou pensando no mundo ideal, né, onde a tecnologia faria o trabalho mais pesado, né, e aí a gente pudesse realmente ter qualidade de vida, ter saúde, né, mental, e aí seria o ideal, né, a tecnologia num bom uso, né, não a gente a serviço da tecnologia, a gente está trabalhando para a rede social, a gente está trabalhando para a inteligência artificial melhorar, a gente está no papel inverso, né, então quem sabe a gente possa pensar nesse ideal e aí trabalhar por isso. E vou aproveitar e pedir para a Nicole, pegando aí essas constatações de que não tem jeito, tem que lidar realmente com a inteligência artificial, Nicole, que você fale sobre como é que fica na cabeça de uma criança ou de um adolescente esse mundo de fantasia, né? Como foi falado aqui pela Cássia, pelo Marcelo, o impacto disso, né? Uma vez que essa criança, esse adolescente está deixando de interagir com as realidades da vida e está se apegando a esse mundo fantasioso das redes sociais, Nicole. Bom, essa é uma situação que pode causar alguns prejuízos nessa mente, né? Então a gente precisa pensar que as crianças, os adolescentes também, eles são mentes em formação. Então, as experiências, as interações, as frustrações, as emoções todas que eles vivem, que a gente viveu quando estava nessa idade, são responsáveis pela formação de quem nós somos hoje. E também são responsáveis não só pela nossa personalidade ou estilo de lidar com a vida, mas também pelos recursos que a gente desenvolve para conseguir passar por situações mais difíceis. Quando um jovem passa por essa fase de formação, de criação de recursos, de formação de personalidade, mediado por interações que não são reais, seja nas redes sociais, com exemplos fantasiosos, que não condizem com a realidade em nenhum tipo de padrão, nem de beleza, nem de inteligência, nem de riqueza, mas também pelas inteligências artificiais que acabam muitas vezes concordando o tempo todo, reforçando o que os adolescentes, os jovens, as crianças dizem. Acontece que na hora de criar esses recursos, na hora de formar essa personalidade, de desenvolver as habilidades de socializar e conseguir lidar com frustração, lidar com emoções, lidar com coisas boas e ruins também, né? Esse jovem não desenvolve bem, não desenvolve tão bem isso. Os recursos que ele passa a ter são muito menores do que aqueles que foram desenvolvidos pelos jovens que conseguiram interagir socialmente, que brincam na rua, que saem, que ocupam os parques, né? Então, é um perigo a gente pensar que uma mente sem supervisão pode acabar sendo formada apenas com base na forma que as outras pessoas veem, como curtidas, por exemplo, ou que uma conversa só vai conseguir progredir se o outro concordar, sempre falar muito bem, que pergunta ótima que você fez, excelente comentário, que é o que muitas vezes as inteligências artificiais fazem. Então, como é que esses jovens desenvolvem recursos psíquicos, né? Como que a mente desses jovens se fortalece para lidar com a vida? Porque lá na frente eles vão lidar com a frustração, eles vão lidar com as relações interpessoais e vai ser muito mais difícil, porque eles não conseguiram desenvolver quando era um tempo bom para desenvolver essa habilidade, esses recursos a mais.
Então, eu vejo como um risco, eu acho perigoso, eu acho que não dá para negar as redes sociais, as inteligências artificiais, está tudo aí. Então, eu acho que existe um limite de idade claro. Imagina que para as próprias redes sociais, a própria rede social determina, se eu não me engano, 13 anos para o uso, né? Então, se eles mesmos dizem que é 13 e eles não estão preocupados com a saúde exatamente das pessoas, né? Então, como que a gente vai dar uma rede social para uma criança de 8, de 6, né? Não tem como. E as inteligências artificiais também, elas precisam ser supervisionadas. Então a gente não pode negar, elas estão aí, são recursos, ferramentas que em determinadas situações são adequadas, inclusive são bons recursos, mas que sem supervisão para jovens eu acho que é muito perigoso e o risco não vale a pena. Então a gente tem que cuidar dessas mentes jovens em formação para proteger elas, para não desenvolver nenhuma doença agora e nem no futuro, né? E ficar atenta aos riscos, né? E aos sinais de alerta enfim, que já foram mencionados, que podem determinar aí um sofrimento mental que não está sendo verbalizado, mas demonstrado de outras maneiras. Acho que é por aí. Exatamente, igual a Nicole falou, né? Eu acho que o que pega, né, realmente, quando a gente pensa em inteligência artificial, é a falta desse fator humano, né? Igual a Cássia trouxe um pouquinho sobre o trabalho dela, que é bastante importante, né? De ter esse afeto, né, humano, esse outro humano, esse olhar humano, essa conversa, né? Esse vínculo, né? Quando a gente pensa o quão importante tipo, para a vida, desde um bebê, né, até a gente, adulto, é importante esse vínculo humano, né, para nosso desenvolvimento e tudo mais. Aí, quer falar um pouquinho para a gente, Cássia, sobre o seu projeto, como vocês estabelecem, né, essa parte de vínculos, né, dentro dele? Então, eu trabalho aqui no município com 2 projetos, né, o projeto Falar é Bom, como eu já mencionei, que vai às escolas, né, fazendo roda de conversa com os adolescentes, com os professores, dicas sobre autocuidado também, né, que a gente tem deixado para trás, e aí o uso da tecnologia entra nessa questão do autocuidado, né, o quanto que a tecnologia demais é um descuido para a nossa saúde mental, e também faço parte de um outro projeto, que é o Instituto Fundamente, que é um grupo de apoio aos enlutados, né? Enlutados de modo geral, também por suicídio, mas enlutados de modo geral, né? E aí, já fazendo esse contraponto, poderiam um enlutado ficar trocando ideia com a inteligência artificial? Poderia, né? Mas ele está percebendo na própria pele, vamos dizer assim, né? Que o olho no olho, que a conversa, para falar do luto, né? Para ouvir o aprendizado daquele outro que está ali no grupo falando do próprio luto, né? As identificações, né? Que a inteligência artificial não consegue, né? Entre nós humanos a identificar, né, no outro um luto parecido, como que o outro lidou, como que o outro aprendeu, né? Isso gera um refrigério, né, para a alma, né? Você trocar informações entre humanos e vínculo. E a gente sabe que o principal fator de proteção da nossa saúde mental é o vínculo, né? São as nossas redes de contato, né? O principal fator de proteção, né, de cuidado de saúde mental, né? Então, quando você vai identificar que uma pessoa está em sofrimento mental, um identificador é assim: está isolada, não tem muitos amigos, né? Não convive, deixou de conviver, né? Porque é o principal, né? É lógico que os vínculos também trabalham os conflitos, né? Trabalham as frustrações e tudo mais, mas sobretudo, né? Você fazer parte de uma comunidade escolar, no esporte, né? Num teatro, você saber que aquele adolescente, aquela criança, ou você mesmo faz parte de uma rede de apoio, fortalece em 1000 na hora de uma crise, porque todos nós podemos passar por uma crise de saúde mental, né? Mais de 90% das pessoas um dia vai passar por uma crise de saúde mental. E até a parte do luto, né? Quando a gente pensa em luto, a gente pensa em morte, né? Mas a gente pode ter outros fatores de luto, né, Cássia? Sim, mudanças, né? Divórcio, né? Desemprego,
viagens, né? A questão da morte de um pet também, né? Que é um luto. Então, são questões que jamais a inteligência artificial vai conseguir se colocar no lugar e trabalhar, né? Essas temáticas. Então, os grupos, de um modo geral, são as ferramentas principais para a nossa saúde mental. E acredito que aqui na cidade ainda falta muito, né? Para a gente fazer vários grupos, né? A gente viu a retomada do crochê, né? Aqui na cidade e até no Brasil, feita em grupo, né? O macramê, o teatro, né? Propiciam a nossa saúde mental, né? Propiciam vínculo, propiciam troca de experiência, né? E aí a inteligência artificial tem muito que aprender. Boa. Com a gente. Muito bem, sem dúvida. O que a Cássia falou é o mais importante, né? A inteligência artificial não vai substituir esse contato humanizado que as pessoas que estão desabafando e fazendo terapia estão procurando, né? Então, esse realmente é um ponto fundamental dessa discussão. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu vou pedir primeiro para o Marcelo Camargo fazer suas considerações finais sobre o assunto, Marcelo. Que papo gostoso, né? A gente coloca em pauta aqui coisas que a gente está aprendendo, né? Todo mundo está aprendendo ainda, mas uma coisa que eu aprendi desde o início, quando eu comecei a estudar esse assunto, é que a inteligência artificial, ela responde o que a gente pede, ela responde, mas ela não se importa com a resposta. É diferente do humano que está ali respondendo para você, que está ali interagindo com você. Então, quando a gente interage com a máquina, a gente tem uma resposta vazia, uma resposta sem esse fator emocional. É isso que é muito perigoso. Então, o ser humano ele, certamente nunca vai ser substituído. Obviamente, a IA ela vai melhorar nesse aspecto de interação, vai começar a compreender, a gente tem muita coisa ainda para desenvolver pela frente. Talvez nunca chegue exatamente igual ao ser humano, mas provavelmente vai ter uma melhora grande aí nos próximos anos, nas próximas décadas. Mas o ser humano nunca vai ser substituído, nunca. Eu sempre falo para meus alunos, me dá um exemplo de rede social. E eles começam, Instagram, Facebook, etc. Eu falo, não, rede social é a sua casa, a sua família, a igreja que você frequenta, o clube social, a roda de amigos no bar, né? Isso aqui que está acontecendo agora, jogar futebol na rua, passear, fazer um piquenique no parque, isso é rede social. Então a gente está trabalhando muito com mídias digitais e deixando de lado aquilo que mais interessa, que é o fator do relacionamento humano. Vamos interagir mais, molecada, todo mundo aí, vamos participar mais do dia a dia. Isso aí, Marcelo. Agora vamos passar um pouquinho para a Nicole, para ela se despedir, né? Passar aí o final, finalizar para a gente aí a ideia dela sobre o tema, né? Abordado hoje. Muito gostosa realmente, o tempo passou rápido, é muito bom poder ouvir a opinião de vocês, então acho que é gostoso poder compartilhar essas experiências, esses conhecimentos. Eu acho que a gente não pode negar as inteligências artificiais, elas existem, elas estão aqui, e assim como o Marcelo falou, a gente precisa pensar nelas como ferramentas. E a gente tem que usar a ferramenta certa para a tarefa certa, né? Então, para o cuidado de saúde mental, a gente precisa dessa interação do olho no olho, dessa resposta embasada numa emoção, e isso vai vir de profissionais qualificados. Então, acho que para a busca de terapia, é importante que essa busca seja feita com profissionais qualificados. E a busca por interações sociais diversas no mundo real, ela sempre vai ser mais importante, mais benéfica para a saúde mental do que aquela utilizada online, né? E a gente tem muito a aprender ainda. Vamos ver o que nos aguarda no futuro sobre as inteligências artificiais, mas o que a gente tem hoje é que elas podem ser usadas de uma maneira que, pelo risco que elas podem causar, elas merecem supervisão e um uso bem cuidadoso, principalmente com os jovens. Muito bem. E, Cássia, falar é bom, mas é bom falar com o ser humano, né? Sim, falar é bom demais, né? Obrigado aqui pelo privilégio, né, de conversar
sobre uma temática que é muito minha paixão, né? E com pessoas aí que antenadas, né? E responsáveis. E eu reitero a questão da responsabilidade, né? Sobre o uso das tecnologias e que a gente possa criar, né? Novos modelos de relacionamento a partir, né, dessa conversa, né? Com os jovens, os adolescentes. Não dá para voltar mais, né? Então, que a gente possa associar e entendermos que nós fazemos parte de um ambiente muito maior, né, do contato com a natureza, de repente, o quanto que está sendo investido, né, nas tecnologias. Quem sabe essas tecnologias possam melhorar, né, as questões ambientais que nós estamos destruindo, né, e uma problemática aí que a gente possa enfrentar com mais responsabilidade. É um sonho, eu sou ambiciosa, né, e otimista, eu acredito nisso. Vamos torcer e vamos trabalhar para isso. Muito bom. Débora. Finalizando, né? Isso. Eu acho que, igual todos falaram, né? Acho que a responsabilidade é sempre nós, humanos, né? Sim. Nós que temos o protagonismo, né? Frente aí a qualquer máquina e a qualquer inteligência artificial, né? E empresa que está por trás, né? Então, acho que cabe a nós, humanos, né? Assumirmos, né? Essa responsabilidade, a gente buscar vínculos sociais, comunidades, né? E assim como o Marcelo falou, redes sociais verdadeiras, naturais, né? Naturais que nos conectem aí de maneira, né, humana. E é isso aí. Foi muito bom conversar com vocês. E nós agradecemos ao Marcelo Camargo, eu agradeço, a Nicole Fazanella e a Cássia Matarazzo aí por esse debate tão bem informado e tão agradável aí sobre um assunto tão importante. E agradecemos a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.